Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabela de Ciências e hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da semana passada. Todas as quartas-feiras eu vou postar a correção e todas as sextas conteúdo novo. Então é muito importante que vocês tenham essas atividades do Google Forms em dia para somar na nota de vocês e também para que vocês não percam nenhum conteúdo novo. Exercício 1. A reprodução é a capacidade de um ser vivo de produzir descendentes, ou seja, de propagar a sua espécie. Por muito tempo, acreditou-se que micro-organismos eram incapazes de se reproduzir. Entretanto, hoje se sabe que até mesmo bactérias apresentam reprodução. Nesses organismos, geralmente, observa-se a divisão de uma célula em duas, em um tipo de reprodução conhecido como. Então, nessa imagem, a gente observa uma bactéria, que é chamada de célula-mãe. Ela se divide em duas e dá origem a duas novas bactérias, que são chamadas de células-filhos. Esse tipo de reprodução, em que o indivíduo se divide em dois, é chamado de divisão binária. Letra C. Exercício 2. Neste tipo de reprodução, um broto se desenvolve no indivíduo e após um tempo se desprende, passando a ter uma vida independente. Podemos citar como exemplos de organismos que se reproduzem deste modo os fungos, as hidras, as esponjas e até certas plantas. Como é chamado esse tipo de processo? A gente pode observar na imagem uma esponja do mar gerando um broto, esse broto se desprendendo dela, se fixando no substrato e dando origem a um novo indivíduo. Esse processo, como o próprio nome já fala, é chamado de brotamento. Letra B. Exercício 3. A reprodução assexuada das planárias, que vive na água ou em solo úmido, ocorre ao esticar o corpo e partir-se em duas. Então, cada parte regenera a parte que está faltando. Qual é o nome desse tipo de reprodução? A planária é um ser vivo que se parece muito com uma lesma, só que ela tem uma vantagem. Quando cortada, ela regenera essas partes e dá origem a novos seres vivos, como vocês podem ver na imagem. Aqui, essa planária foi cortada em 4 partes e cada uma dessas partes deu origem a um novo ser vivo, ou seja, 4 partes cortadas, 4 novos seres vivos. Esse tipo de processo também acontece com as estrelas do mar, e ele é chamado de regeneração ou fragmentação. Tá? Então, a alternativa correta é a letra C. 4. Algumas espécies de lagarto possuem a incrível capacidade de se reproduzir sem que haja participação do macho, ou seja, por meio de um processo assexuado. Neste processo, ocorre a transformação dos óvulos em embriões sem a necessidade de uma célula masculina. Os lagartos da espécie Quilemidófilos uniparens são conhecidos por este tipo de reprodução, que em algumas situações são compostas por duas fêmeas clones que forjam um acasalamento, estimulando a ovulação. Marca alternativa que indica o nome correto desse tipo de reprodução. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, existem duas fêmeas e a fêmea que está em cima, ela está imitando a posição de acasalamento para estimular a fêmea que está embaixo a produzir os óvulos, a liberar esses óvulos. Esses óvulos, eles vão dar origem a um novo ser vivo sem a necessidade de fecundação, ou seja, na ausência de um macho, algumas espécies conseguem dar origem a novos indivíduos sem que haja fecundação, como é o caso desses lagartos. Esse tipo de processo, em que a fêmea consegue sozinha dar origem a um novo ser vivo, ele é chamado de partenogênese. Letra D. Isso acontece em algumas situações extremas, por exemplo, em uma ilha isolada onde não existem machos, apenas fêmeas. A fêmea consegue fazer esse tipo de reprodução para continuar perpetuando a sua espécie. Então, letra D, partenogênese. Sim, cite uma vantagem e uma desvantagem da reprodução. Uma vantagem da reprodução assexuada é a facilidade de reprodução. Por quê?
porque ela não precisa de um parceiro sexual. O único indivíduo sozinho consegue se reproduzir. Então, isso é uma das vantagens. Uma desvantagem da reprodução assexuada é o fato de eles não conseguirem cinco. Cite uma vantagem e uma desvantagem da reprodução assexuada. Uma vantagem é o pouco gasto energético porque não existe a necessidade de um parceiro sexual, já que o indivíduo sozinho consegue se reproduzir, né? Então o gasto energético acaba sendo baixo. Uma outra vantagem é que algumas espécies podem gerar uma grande quantidade de descendentes, porque elas produzem os clones. Um exemplo disso são as bactérias, que se reproduzem, se duplicam a cada 20 minutos e dão origem a novos indivíduos. Uma desvantagem da reprodução assexuada é a pouca variabilidade genética, ou seja, o indivíduo que vai ser a célula filha tem as mesmas características genéticas idênticas à da célula mãe, ou seja, ele é um clone. O fato de ser um clone pode ser uma desvantagem, porque caso surja alguma doença, todos os descendentes podem ser frágeis e podem vir a morrer. Então, essa é a desvantagem. Número 6. As abelhas são seres vivos que podem reproduzir-se sexuada e assexuadamente. A reprodução assexuada das abelhas ocorre por partenogênese, em que um novo ser se origina a partir de um único óvulo, sem a necessidade de um espermatozoide, e dá origem apenas a... Quem assistiu o meu vídeo sobre reprodução assexuada deve ter visto que a gente falou sobre a partenogênese das abelhas. E quando isso acontece, o único indivíduo que se forma por partenogênese é o zangão, letra B. 7. Sobre a reprodução assexuada, marque a alternativa incorreta. Letra A. A reprodução assexuada não envolve gametas? Correto, não precisa de gametas. O indivíduo sozinho consegue dar origem a um novo ser. Letra B. Bactérias reproduzem-se por reprodução assexuada? Correto também. Letra C. Alguns animais podem reproduzir-se assexuadamente? Correto. A gente falou sobre as abelhas, falou sobre os lagartos, a planária, a estrela do mar. Letra D. A reprodução assexuada aumenta a variabilidade genética? Falsa. A gente acabou de falar sobre isso. Pelo fato de serem clones, a carga genética vai ser idêntica à da célula mãe que originou. Então, não tem variabilidade genética. A alternativa falsa é a letra D. E a letra E, a partenogênese é um exemplo de reprodução assexuada? Sim. Então, ficou a letra D mesmo. A nossa correção se encerra agora. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo e até a próxima. Lembrando que sexta-feira tem postagem de conteúdo novo. Até mais, pessoal!